Olá, eu me chamo Laci Fernando, eu me converti aqui na Igreja IEV, Igreja Evangélica de Vila Iara, no ano de 1992. Eu sou de uma família de 7 irmãos, onde não tinha figura paterna, era só minha mãe e meus 7 irmãos. Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe faleceu e aí eu fui morar com parentes. Aí eu comecei a ver o que era realmente a vida. Morar com parente é muito sofrido. Então eu sofri bastante ali, fui muito humilhado, mas aos 16 anos eu saí daquela casa, fui morar com meu irmão e aí eu comecei a ter minha independência. Mas eu não soube usar minha independência. Eu comecei a fazer coisas que só entristecia a minha alma, o meu espírito, eu buscava felicidade, mas tudo que eu encontrava era só desespero, só agonia. Eu não era feliz, eu tinha um vazio enorme dentro do meu coração e eu me chorava às vezes pensando em tudo, por que eu era daquele jeito, por que aconteceu tudo comigo, por que minha mãe foi embora cedo, por que eu não tinha uma família unida. Então eu vivia muito assim. Mais tarde um pouco, já com uns 18 anos, comecei a sair com meus amigos, ir para balada, a praticar sexo, a viver uma vida de homossexualidade. E então eu estava vivendo totalmente errado, totalmente longe, distante da vontade de Deus. E cada vez eu sentia que eu tinha um vazio maior dentro do meu coração. Eu queria ser feliz a todo preço, mas eu não conseguia. Eu não consegui, por mais que eu buscasse, por mais que alguns momentos alegres nas baladas e tal, mas no outro dia eu já estava totalmente triste, totalmente decepcionado com tudo. E foi em meio a tudo isso que no ano de 1992, depois de passar numa consulta médica para pegar os resultados de um exame, aliás, para pegar os resultados de um exame meu, o médico me informou que eu tinha sido infectado pelo vírus do HIV. Então nesse momento eu fiquei totalmente sem chão, não sabia o que fazer da minha vida, mas eu falei, eu preciso ser forte, porque tudo que eu fiz, eu que procurei tudo isso, está acontecendo isso comigo porque eu procurei. Então ali daquele dia eu fui ainda trabalhar daquele jeito, perdi todo o chão, não sabia mais o que fazer, mas falei, eu vou ter que ser forte, eu vou ter que lutar contra isso. Fui buscar tratamento, mas estava cada vez pior, estava muito triste. E nesse tempo aí eu me convidei com um amigo meu de vir aqui na igreja. A gente morava aqui perto e eu falei para ele, vamos na IEV, a gente sabia que era uma igreja muito boa, a gente queria já conhecer, já tínhamos tentado algumas vezes vir aqui, um colega meu de trabalho, a gente trabalhava junto e morava aqui perto. Aí combinávamos, mas nunca dava certo. Aí numa quinta-feira eu saí de casa, marquei com ele da gente se encontrar e vir aqui para a IEV. Era tudo aqui pertinho, mas ele não passava. Já estava quase dando a hora do culto e ele não passava. E eu pensei, acho que eu vou desistir, não vou sozinho não. Mas ali eu estava ali na esquina esperando ele. Aí passou uma amiga minha, me cumprimentou e falou, opa, você está fazendo o que aí? Eu falei, eu estou indo para a igreja, eu estou esperando um amigo para ir para a igreja. Mas só que ele não vem e eu estou com medo. Ela falou, estou indo para a igreja, você quer ir comigo? Eu falei, quero, vamos então. Aí desci com ela. Cheguei aqui na igreja, estava tudo maravilhoso, gostei dos louvores, estava gostando da palavra, estava tudo muito bom, mas parecia que o pastor, ele estava falando comigo e eu já estava me sentindo até constrangido no banco, porque eu falei, como que esse pastor sabe tanta coisa da minha vida? Então ele falou muitas coisas, falou, olha, você tem um vazio muito grande no coração, você tem buscado a felicidade em lugares errados e não consegue ser feliz. E depois teve uma parte do sermão que ele pegou e falou assim, você foi ao médico e ele te deu uma sentença de morte. Eu quero falar para você que Cristo é vida. Então, eu senti que Deus falou poderosamente comigo, mas quando ele fez o apelo, eu não quis ir à frente. Veio muitos pensamentos na minha cabeça, eu falei, agora porque eu estou assim, porque a minha vida acabou, eu vou aceitar Jesus, agora também acho que não dá certo.
E terminou o culto e minha amiga falou, ô, espera um pouquinho que eu vou falar ali com o pastor. Falei, tá bom. Aí eu fui com ela. Ela foi falar com o pastor, ela falou, aí o pastor virou para mim e falou, e você? Eu peguei e falei, pastor, eu sou a pessoa que o senhor falou na mensagem. Eu fui no médico, o médico me deu uma sentença de morte, como o senhor disse, falou que eu tenho HIV e eu não sei o que fazer. Ele pegou e falou, você não quer receber Jesus? Eu relutei ali naquele momento, mas ele pegou, por causa da minha condição, mas ele pegou e falou para mim assim, olha, venha do jeito que você está. Jesus disse, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus falou que te aceita do jeito que você é, do jeito que você está. Então naquele momento ali, eu pude tomar uma decisão por Jesus, recebi o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, recebi uma paz imensa dentro do meu coração, fui para minha casa, estava aliviado de tudo, estava tudo muito bom, comecei a frequentar a igreja, comecei a frequentar a escola dominical, a classe de primeiros passos do batismo, me batizei nas águas ainda no final do ano quase. Um amigo meu que já estava aqui frequentando a igreja, que já era obreiro aqui dentro, falou para mim, olha, tem grupo familiar, vai no grupo familiar. Comecei a frequentar os grupos familiares aqui, fui bem discipulado pela minha irmã maravilhosa, Dona Cida, e fiquei na igreja, fui fazer seminário, comecei a trabalhar no ministério, comecei a lecionar para as crianças, comecei a trabalhar com os jovens, no Demais, um grupo que atende a pessoas com drogados, pessoas de rua, pessoas que estão precisando de recuperação. Então comecei a trabalhar nessas áreas da igreja e estava tudo muito bom, mas no ano de 1996, eu creio, eu tive uma grande enfermidade, uma neuro-TB, morava aqui perto da igreja, numa casa de aluguel, e uma irmã pegou e falou para mim assim, eu vou cuidar de você, uma senhora da igreja, ela e o marido dela, me levou para a casa dela, cuidaram de mim, fui muito abençoado, eu comecei a sentir o amor de uma família que estava cuidando de mim, me adotaram como se fosse um filho, então me senti mais amado ainda por Deus e pela igreja, e não foi só essa senhora, mas muitos irmãos da igreja, muitas famílias me acolheram, cuidaram muito bem de mim, e nesse tempo de conversão que eu estava na igreja, passei por várias enfermidades, fiquei nessa casa dessa senhora duas vezes ela me acolheu na casa dela, cuidou de mim, me deu apoio, me ajudou muito, então me senti muito amparado. E só para lembrar também, a primeira vez que eu me senti amado aqui dentro da igreja, quando eu fui numa entrevista de batismo, isso voltando um pouco atrás, com o pastor Ageu. Cheguei para ser entrevistado para o batismo e o pastor Ageu estava na sala junto com o pastor Reinaldo e fui contar a minha história pelo pastor Ageu e ele começou a chorar pelo meu testemunho, me abraçou, me senti como se um pai estivesse me abraçando naquele momento. Então eu sabia agora que eu estava no caminho certo. E voltando atrás ainda também, antes de eu descer para a igreja com meu amigo e vir para o culto, eu sou de uma família católica, mas eu tinha umas tias que eram evangélicas, meus tios, minha mãe ia muito na igreja, então eu já conhecia um pouco da igreja e sabia que eu estava no caminho errado, eu tinha essa noção, mas quando eu recebi a notícia de que eu tinha HIV, eu estava no meu quarto falando com Deus e eu comecei a chorar muito, a chorar profundamente e eu nem entendi porque eu estava chorando, tudo que eu estava segurando um tempo desabou naquele momento. Então eu falei com Deus e eu falei sério com Deus, falei, Senhor, o Senhor me deu uma vida e eu não soube administrar, não soube usar. E olha o que aconteceu com a minha vida, mas neste momento eu quero entregar a minha vida, o que resta dela, eu quero colocar nas tuas mãos e pedir, Senhor, que o Senhor me mostre o que o Senhor tem para a minha vida. E naquele momento ali, eu creio que ali eu já tinha entregado a minha vida para o Senhor Jesus. Mas voltei, então, mais tarde vim para a igreja, recebi o Senhor Jesus, terminei o meu curso de teologia, me formei no curso médio de teologia. Nesse tempo todo que eu estou na igreja, foram momentos de muitas bênçãos, também de muitas lutas, mas em tudo o Senhor Jesus tem me sustentado. Graças a Deus o Senhor tem colocado muitas pessoas, muitos amigos, muitas pessoas para me ajudar. A igreja me completa,
A palavra de Deus me enche de paz no meu coração. Também eu fiz cirurgia na perna, coloquei prótese, mas nesse momento que eu fiz a cirurgia, esse casal também cuidou de mim. Atualmente moro sozinho, faço hemodiálise há 8 anos, mas Deus tem me sustentado de uma maneira tão incrível que nem eu sei explicar. É só o poder de Deus mesmo, porque há 8 anos fazendo, eu vou para a hemodiálise sozinho, volto sozinho. Deus tem provido todas as coisas na minha vida. Eu estou muito feliz com Jesus, com a igreja, com o recebimento que eu recebo aqui, e tudo é momento de dar graças a Deus, tudo é motivo para agradecer a Deus. Eu não sei explicar tudo que eu passei, porque eu estou aqui ainda, quais os planos, o que Deus tem para a minha vida ainda, mas eu sei de uma coisa, que Deus tem me sustentado, tem me amparado, que Deus tirou o vazio do meu coração. Alguém já disse que o vazio do nosso coração é do tamanho do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Jesus preencheu esse vazio no meu coração. Tenho certeza da minha salvação, embora a gente faça coisas erradas, sim. A gente peca, todo mundo peca, a gente faz coisas erradas, mas a palavra de Deus fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Então é isso, a gente vai sobrevivendo, vai vivendo, mas o importante de tudo é crer na salvação, é ter paz no coração e saber que você é amparado, que você tem um lugar onde você pode recorrer, que é a igreja. Amém? É isso que eu gostaria de testemunhar.